Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Ontem eu acompanhei as orações da igreja. Como eu falei, nós temos esse relógio de oração, são 24 horas, 24 igrejas que se reúnem a cada horário, né? E eu fiz uma minha maratona de oração aí, eu consegui acompanhar 16 igrejas orando. Desde a meia-noite, sei lá, fui dormir às 5 da manhã, depois tem o horário do almoço aí que a gente tem alguma coisa, mas eu fiquei sempre acompanhando para ver as nossas igrejas orando, né? Os vários momentos, os vários estilos, as várias formas de orar. Porque eu tenho pensado sobre esse assunto já há algum tempo, e eu tenho estudado isso na Bíblia aqui também, né? Essa questão da oração. Como vocês sabem, nós temos aqui um grupo de intercessão que ora todos os dias ao longo dessa crise. E se há alguma coisa que foi muito boa nesse tempo, é que nós estamos aprendendo a orar. Então, esse grupinho se reúne, começou com umas 30, 35 pessoas, agora está com umas 15, caiu pela metade. Mas são 2 horas de oração todos os dias. Todos os dias são 2 horas de oração. E o que acontece muitas e muitas vezes é que não dá tempo. O pessoal, vamos fazer um pouquinho mais, vamos estender um pouquinho, só para terminar esse assunto, só para entender aquilo. Porque a oração, ela vai crescendo. E quando você entra, então, para quem está orando 2 horas por dia, todos os dias, e pega 1 hora com todo mundo nas igrejas, aí eu evaporo o tempo. Por isso a gente está querendo fazer uma campanha aí de juntar com os que vêm antes e depois, para orar um pouquinho mais, porque 1 hora passa muito rápido. Quando você está realmente entendendo o motivo de oração e está orando. E eu fiquei pensando, então, e por que a gente não consegue fazer isso sempre? Porque tem pessoas que você esgota toda a sua cartilha de pedidos, olha para o relógio, deu 15 minutos. E aí você fica sem assunto. Porque quando tem uma vigília, a gente vê as pessoas, se não tiver alguém falando, cantando, dando uma palavra, mexendo, a pessoa ora um pouquinho, aí para. Se tiver então com sono, aí dorme. Porque nós não temos essa força na oração. Então, lendo aqui várias passagens, eu coloquei uma aqui que é uma história que eu já preguei sobre outros aspectos, né? Quero voltar a pregar hoje com vocês aqui. E o nome dela é Zacarias e Joões. 2 modelos de cristão, 2 perspectivas de oração. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus,
e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. 25 versículos da Bíblia, que você já leu hoje. Mais do que você leu toda semana, né? Oh, Jesus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Essa historinha aqui de Lucas nos fala de um sacerdote chamado Zacarias. E que ele era um exemplar. Eu posso comparar aqui então conosco, estamos falando de oração, estou falando desse cristão, que é cristão mesmo, que tem o conceito, que acredita em Deus, que faz tudo certinho. Ele era um sacerdote, ele vivia irrepreensivelmente e guardava todos os mandamentos do Senhor. Portanto, ganhou de vocês todos aqui. Ganhou da maioria esmagadora das pessoas. Porque ele seguia a risca. E não apenas como uma pessoa que assistia de longe. Ele era um sacerdote. Então era como se fosse um pastor. É um pastor que acredita naquilo que ele faz, que faz com todo zelo, que obedece toda a regra, toda a lei, e que é irrepreensível nos seus caminhos. E assim também a mulher dele. Mas Isabel não tinha filhos, era estéril. Eles já eram velhos. E eles estavam orando, tanto é que o anjo disse: as tuas preces foram atendidas. Então ele estava orando. E eu acho que você aí que está me ouvindo, vocês estão aqui do meu lado, vocês têm motivos de oração, e vocês têm sempre um pensamento assim: Deus, eu fiz tudo certinho, agora eu gostaria que o Senhor me abençoasse. Davi fala no Salmo 73, em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, quando a gente espera alguma coisa, essa coisa não acontece, a gente pensa: puxa, eu fiz a minha parte, por que Deus não faz a dele? Uma coisa que é muito comum de se ouvir, eu ouço em casa inclusive, né, com meu filho, precisamos pensar que é minha esposa, né? Deus sabe todas as coisas, por que ele não responde então? Ele tem que ficar lá pedindo, poxa, mas que chatice é essa? Por que ele não faz logo? Então nós temos um senso de justiça, uma expectativa de resultado com a oração. O Zacarias não estava reclamando, mas ele estava orando. Ele sabia o que ele queria. E aí então, como foi lido aqui, no dia do turno em que ele ia entrar no santo, alguns falam do santo dos santos, mas na verdade o incensário ficava no lugar santo. Não era aquela de uma vez por ano tal, era o turno que ele tinha para colocar o incensário, acender o incensário. E, como diz Apocalipse, o incenso são as orações dos justos. Portanto, o que ele estava fazendo figuradamente ali, ele estava orando. Ele estava queimando incenso, e nossas orações subam a Deus como incenso suave. Então, ele estava executando o literal da oração. E era uma coisa que só ele podia fazer, e o povo estava todo fora esperando. Então isso era lei, acontecia sempre, tinha os turnos, cada hora entrava um. E ele foi demorando, e o pessoal lá fora, o que aconteceu? E aqui diz aqui que tinha bastante gente, né? Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Vocês já pararam para pensar nisso? Você é um cristão. Você acredita em Deus. Você acredita nos milagres. Se você é um cristão, você acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Já é um absurdo para muita gente. Como assim uma pessoa ressuscitou? Um grego ia achar isso um negócio muito ignorante. Você acredita que Jesus fez os milagres, multiplicou lá os pães. Acredita que ele ressuscitou Lázaro. Acredita que ele andou, fez Pedro andar sobre as águas, e ele vinha andando sobre as águas. Se você é um cristão, você acredita nisso. Ou então você pode ser esse tipo de cristão que acredita manantropo, né? Então assim, isso é um figurado. Andar sobre as águas é que havia uma multidão, ele caminhava nos meios da multidão. Há vários cristãos que
tem dificuldade com o literal da Bíblia, né? Tem uma historinha de um homem que estava discutindo com outro sobre o milagre do Mar Vermelho. De Moisés abriu o mar e o povo passar ali em seco. Ele falou assim, não é que aconteceu literalmente, é que estava o povo lá, e um fenômeno natural, porque há sempre uma explicação natural, fez com que as águas refluíssem, uma grande ressaca, uma maré baixa, e aí então as águas foram refluindo e o povo passou, e o outro, não, mas Deus fez aquilo. Não, tudo bem, Deus fez, mas aconteceu, não é bem assim, que tem uma parede de água de um lado, parede do outro, e o povo passou. Aí quando o outro ouviu essa explicação, ele falou assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo seu poder. Ele falou assim, mas por que você está glorificando a Deus? Estou te dizendo que cientificamente se pode explicar de outra maneira. Ele falou, não, eu não estou orando glorificando porque a maré baixou. Eu estou glorificando pelo milagre de Deus de miniaturizar o exército do faraó para que eles pudessem morrer afogados com a maré baixa. Milagre é milagre, você vai começar a explicar milagre. Então o fato é que as águas se separaram, o povo passou, as águas voltaram e o faraó morreu afogado. E quando a gente começa a querer lucubrar muito, começa a entrar nesse caminho da filosofia e da ciência. E você, que está me ouvindo aí, você não é um mau cristão, não. Você apenas acha que é meio exagerado demais esse negócio. É coisa para ignorante. Quando eu estava na faculdade, na universidade, eu frequentava uma igreja, né? Não é a nossa igreja aqui, era outro lugar. Então, e naquela igreja eu era o líder lá de grupo da ABU, lá dos universitários, e nós fazíamos então as nossas orações. A gente orava bastante. Então a gente pediu para o pessoal da igreja autorização para fazer uma campanha lá de matiná de oração, 6 da manhã, fazer todo dia uma oração. Então juntar o grupo às 6 da manhã. E tinha um pastor lá que não era o pastor principal, e ele veio comentou com o outro lá do meu lado. Naquele tempo eu não tinha tanta educação quanto hoje, não. Tinha 18, 19, 20 anos, sei lá, devia ter uns 20 anos. E ele falou assim, olha, para mim, crente que acorda às 6 da manhã para fazer oração é que nem macumbeiro que vai fazer macumba de madrugada. Por que Deus não ouve oração ao meio-dia, tem que ser 6 da manhã? Aquilo foi tão assim, fiquei tão impactado, quer dizer, essa pessoa, ele racionalizava a fé, no jeito tal de que assim, não precisa desse negócio, basta crer, você tem intelectualmente a sua capacidade, então você higieniza o evangelho, dedetiza as coisas, torna tudo tão humano, tão natural, que para que milagre? E se Deus não quis, Deus não quis. E eu acho essas pessoas cheias de fé, porque elas conseguem acreditar em Deus sem precisar do Espírito Santo. Elas trabalham sem ferramenta. Elas não têm a quem pedir, porque elas acham que é na força sempre. E é o que está escrito aliás, o Velho Testamento termina assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. As pessoas não querem violência, mas muitos usam a força. Então você se esforça um monte, mas não acredita que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Bom, você é um cristão Zacarias. Porque o Zacarias estava no lugar mais sagrado do judaísmo, o templo. Ele estava lá na porta da arca. Ele estava lá no lugar que representava toda a força espiritual e religiosa de Israel. Ele era o sacerdote. Ele tinha um motivo de oração. Ele orava por aquele motivo de oração. Ele cria em Deus e esperava que Deus respondesse a oração dele. Agora, quando apareceu um anjo e falou para ele, você vai ter um filho, sabe o que ele fez? Duvidou. Mas como assim? Pera lá. Eu vou ter um filho? Como? Nessa idade e tal? O Gabriel foi calminho aqui, viu? Porque se eu fosse o Gabriel... Eu acho interessante como ele escreve, né? Porque ele fala assim, Zacarias vendo o anjo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Até aí tudo bem, porque você está na igreja, mas você espera que vai aparecer Deus, né? Então, de repente, vem um anjo lá naquele lugar, pá! E ele fala todas essas boas novas que eu li, né? Falando do filho dele, o que ele ia fazer, como ele ia ser, e a resposta de Zacarias foi, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então ele colocou a lógica, ele colocou a razão, ele colocou o visível. E o anjo disse assim, olha, eu vou te dizer quem eu sou. É aquele clássico, você sabe o que você está falando? Eu sou o Gabriel,
eu estou lá do lado direito de Deus, estou lá do lado do trono dele. Eu fui enviado por Deus para te dar essas boas e alegres novas. Só que você é uma mula. Não merece. Esquece, faz de conta que não aconteceu. Você sonhou, comeu alguma coisa, teve uma feijoada, teve lá um negócio, você achou que ia ver um anjo, não viu nada, tchau. O que ele falou? Ele falou, é o seguinte, para você saber o que eu estou falando, você vai ficar sem voz. E quando até acontecer isso, você vai ficar mudo. Tá bom para você? Tá barato, hein? Se quiser, se reclamar, eu... Zacarias perdeu a voz. Que é o que nós usamos para orar, né? Nós falamos. Então, ele parou de orar. E as pessoas lá fora esperando e pensando, e agora, e agora, e agora? E aparece ele mudo. Então, as pessoas pensaram, alguma coisa aconteceu. Teve alguma visitação, teve algum mover. O povo acreditou. E como eu contei aqui, o tempo passou e a Isabel engravidou. Olhando mais para frente, indo lá para o versículo 55, 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. Alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Uma coisa bem de Israel, né? Aliás, bem quer dizer filho. Então, vários nomes israelenses têm essa palavra bem. É filho de, né? Queriam colocar o Zacarias. E aí respondeu a mãe, disse, não, o nome dele vai ser João. Não era um nome comum, mas era o que o anjo tinha dito. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que chamasse. E eles pediram uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todo mundo falou, uau, ele não quer colocar o nome dele? E logo a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bom, aqui entra o nosso segundo personagem, que é o João. Já vimos que o Zacarias é aquele cristão tradicional, antigo, que acredita em tudo, mas não acredita em nada. Então, Deus é poderoso, maravilhoso, mas comigo não vai acontecer nada. E nem precisa, porque eu não preciso que aconteça nada para mudar minha fé, eu estou aqui firme, vou para o céu. Glória a Deus, irmão. Isso é verdade, irmão. É melhor assim do que esses que ficam atrás de fogo fato e hoje está crente, amanhã está descrente. Hoje acredita, amanhã não acredita nada. Hoje promete um monte de coisa, amanhã não conhece Bíblia, não sabe, não tem fundamento sólido, não é o que permanece. Então, eu acho que é melhor ser Zacarias do que ficar aí mudando com o vento, que, como vocês sabem, não pode nem ser estocado. Então, vamos para o Zacarias. Agora, nasce o filho dele é o João Batista. Todo mundo tinha uma grande expectativa, porque era o filho do sacerdote que nasceu nessa circunstância. E a Bíblia não fala muito sobre isso aqui. Como que foi a infância, a adolescência do João Batista? Só se sabe, e essa história contada aqui nesse contexto, de que ele era primo de Jesus. Tanto é que Maria, quando o anjo foi para Maria dizer que ela ia ficar grávida de Jesus, o anjo disse, Isabel está grávida, porque Isabel escondeu o jogo. Até 5 meses ninguém sabia que ela estava grávida. E aí a Maria foi visitar Isabel, e quando ela foi visitar, o João Batista estava na barriga dela, deu um salto, e ela foi cheia do Espírito Santo. Então tem aquele cântico de Maria, cântico de Isabel. Então Jesus era primo mais novo de João Batista. O João nasceu, cresceu, e o que a Bíblia fala aqui, assim, en passant, no finalzinho desse capítulo, vamos ler aqui, quer ver? Quando o pai dele faz o cântico dele, né? O último versículo, versículo 80,
Ele diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Um salto aqui na história, né? O menino crescia, se robustecia e andava no deserto. Como assim no deserto? Ele não morava com os pais? Ele não era uma pessoa da religião? Ele não obedecia a lei, ele não guardava os mandamentos, ele não aprendeu, não estudou? Com certeza. Mas, quando ele se tornou jovem, e quando começou o ministério que o anjo tinha falado, ele se tornou um outsider, um cara muito diferente. Se você for ler os textos que falam sobre isso aqui, né? Principalmente Mateus que fala isso, vou ler aqui em Mateus 3, versículo 4, ele diz assim: e este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Morava no deserto, se vestia com uma pele de camelo, comia gafanhoto. Já experimentou? Essa iguaria da culinária chinesa? Crocante gafanhoto, né? Sim. Né? Com um pouquinho de mel. O João Batista era desse tipo, né? Vegano. Não sei se era vegano, porque a pele de camelo, né? Saber que, de repente, ele fez um churrasco de camelo e depois ele comeu um gafanhoto de sobremesa. Era um cara diferente, era um cara fora do padrão. Como que foi essa criação? Como foi aquela quantidade de regras e leis que ele obedeceu, que ele ouviu, que o pai e a mãe ensinou? Como foi a expectativa dos pais em que ele fosse um sacerdote exemplar, que ele fosse um líder religioso, que ele fosse a pessoa que ia fazer tudo aquilo que o anjo disse? E de repente ele vai para o deserto, de repente ele tem um outro estilo, de repente ele come e fala outras coisas. A verdade é que eu estou aqui de terno e gravata, mas a nova geração não vai vir de terno e gravata. E há lugares para terno e gravata, há lugares que não são para terno e gravata. Porque realmente, se você vai num lugar, falar uma audiência com o juiz, se você vai apresentar-se diante hora de fechar alguns tipos de negócio, porque depende do negócio, se for terno e gravata, nem negócio fecha. Se for com uma startup, você não vai ter terno e gravata. Mas de acordo com o lugar, exige ainda isso. É uma coisa vinculada com o tempo. E se fosse 200 anos atrás, não seria esse terno e essa gravata. Seria outra roupa. E daqui a 200 anos vai ser outra também. As gerações mudam. Deus move. A forma de agir muda. Não muda o conceito. Nós estamos diante de uma mega mudança. E eu quero dizer que eu vim de terno e gravata também de propósito, porque é para fazer esse contraste aqui. Eu podia estar aqui de bermuda. E aqui está meio frio para vir de bermuda hoje, vocês não iam achar muito legal também essa visão. A minha autoridade, a minha força espiritual ia mudar porque eu estaria de bermuda e chinelo e não de terno e gravata? Existe a mudança na percepção de quem ouve, a credibilidade. A Bíblia fala: fiz de tudo para com todos, para de todas as formas alcançar. Então, vai assim. Então, se você é daquele tipo assim, eu uso cabelo comprido, não quero nem saber, você está fora da regra, mano. Você tem que saber sim. Porque se o seu cabelo comprido está escandalizando o outro, corta o teu cabelo. Agora, você ter que usar uma roupa, ter que usar um penteado, ter que ser uma forma, porque o outro acha, Deus não tem nada a ver com isso. E as gerações vão passando. Então nós estamos num momento em que as coisas estão mudando. A forma de ser igreja está mudando. A maneira de se expressar está mudando. E nós estamos na vanguarda desse processo. Então nós somos meio João Batista aqui nessa história. E ele então juntou as pessoas, tem os seus discípulos, todos iam atrás dele, ele pregava a palavra, só que não, vem Jesus, aparece, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele prega então a todos que Jesus Cristo era o Messias. Jesus fala: eu vim batizar. E ele diz: não, sou eu que tenho que ser batizado por você, não você por mim. Está falando do primo mais novo dele. Pense no seu primo. E aí,
Clássica notícia: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu sou o que veio primeiro, eu vim anunciar o caminho no deserto. E aí você descobre que aquele negócio de deserto não era moda do João Batista, era profecia. Estava escrito que ia acontecer isso. Então a Bíblia não é um livro velho, a Bíblia é um livro eterno. E porque é eterno, ela fala do passado, mas também fala do futuro. Não tem nada que a Bíblia não tenha escrito aqui que vai acontecer. Ela é mais adiantada do que qualquer compêndio de ciência, porque um livro de ciência passa 50 anos, se não menos, já não vale mais. O que foi escrito já foi anulado, porque está errado. E a Bíblia continua, e não apenas fala do que aconteceu, como do que vai acontecer. Então lá atrás, no Velho Testamento, estava escrito: vale se levantar um homem como Elias, o espírito de Elias. E é a voz que clama no deserto. Ele está preparando o caminho, preparai o caminho do Senhor. Esse era o João Batista. Ele tinha uma profecia em cima dele, e ele estava cumprindo aquela palavra. Então ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele sabia quem ele era. Ele batizou Jesus e falou: convém que eu diminua e ele cresça. Essa é uma oração que eu nunca vi nas lideranças evangélicas, não vou falar brasileiras, mas em geral. Alguém fala: olha, nosso ministério está aqui para diminuir. Nosso propósito é decrescer. Eu quero que o outro melhore, não que eu. O homem sempre fala eu. E nós estamos aqui para construir impérios em vez de reinos. O João Batista, ele pensava diferente. Ele sabia o lugar dele. E que o lugar dele era levantar a bola do mais novo. Era deixar a geração mais jovem do que ele ser maior que ele. E ele pregava isso. Tudo muito bom. Aí passa o tempo, Jesus começa o ministério, as coisas começam a acontecer. E o João Batista, com a sua característica bem confrontadora, ele vai lá e confronta o rei. Porque ele fez um jeitinho de casar sem poder no seu adultério, no seu divórcio. E essa é a clássica história de Salomé. Eu não vou ler aqui em função do tempo. Salomé e Herodes. Ele começou a falar, ele acusou, e o judiciário da época foi lá e mandou prender ele. Então ele foi para a cadeia por ter falado mal do governador. E estava lá preso, e aí Salomé então falou para a filha Herodias, falou para Salomé: vai lá, dança para o rei, embebeda ele lá. E quando ele dançou e se insinuou, ele falou: você pode pedir o que você quiser que eu dou. Ele falou: eu posso pedir o que eu quero? Pode. Então eu quero a cabeça do João Batista. E o rei tinha medo do João Batista, mas ele estava preso na palavra. E o final de João Batista foi decapitado. Morreu decapitado. Agora, antes disso acontecer, desse desfecho trágico, ele estava na cadeia. E quando ele estava na cadeia, os discípulos dele iam lá falar com ele, dizer o que estava acontecendo, trazer as novidades, contar as histórias. E sabe o que eles contavam? Eles contavam de Jesus. Agora, aqui vem um problema, meus irmãozinhos: os discípulos. A gente crê em discipulado, é muito legal, mas o problema é que o discípulo quer sempre defender o mestre. Então, os discípulos de João queriam defender o João e ficavam atacando Jesus. E os discípulos de Jesus, a mesma coisa. Queriam defender Jesus e ficavam atacando João. Então, tinha uma briguinha ali de quem estava falando o quê, e quem estava certo e quem não estava certo. O João estava ouvindo aquela história. Se você for ler aqui em Lucas, no capítulo 5, ele conta um desses eventos. Ele fala assim, vou ler a partir do versículo 33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E Jesus disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que os esposos lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Jesus foi confrontado: por que os seus discípulos não jejuam, e os discípulos de João jejuam?
Por que eles seguem a regra e o senhor não segue? E Jesus falou assim, olha, não está na hora não, vai vir a hora ainda, mas não é a hora agora não. Há momento para tudo. E como, isso foi no capítulo 5, né? Essa história que nós estamos contando aqui, como eu falei para vocês, é no capítulo 7. Então, voltando lá para o 7, olha a sequência do capítulo 7 de Lucas. João Batista preso, os discípulos dele falando o que está acontecendo. Aí vem o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum é uma cidade, centurião é o líder militar romano, chefe de 100. Então existia um militar romano, portanto não judeu, de Cafarnaum, e ele tinha um servo. E o servo dele, que ele gostava muito daquele servo, estava doente. E esse centurião, como ele era muito próximo dos judeus, e ele ouvia falar de Jesus, ele chegou para os anciãos, para o pessoal da sinagoga, e falou, escuta, não dá para vocês aí falarem com esse Jesus, virem aqui orar pelo meu servo? Então ele ouvia falar de Jesus fazendo milagres. Jesus, o pentecostal. E pediu para o tradicional ir lá falar, escuta Jesus, vai lá orar por ele aí. E criou uma situação, porque aquele centurião ajudava muito a Israel. Então, os anciãos judeus foram falar com Jesus. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele dá dinheiro, ele construiu o prédio aqui. Agora ele está pedindo Jesus para você ir lá orar. Não quer ir orar por ele? Faz isso, ajuda a gente. E Jesus falou, claro, eu vou sim. Então, a classe religiosa estava pedindo para Jesus que fosse lá orar e curar o servo de um romano. Tudo que um judeu radical não gostava. Primeiro, o farisaísmo das pessoas. O João Batista era contra isso. Segundo, ajudar o inimigo. Ir lá abençoar romano. E Jesus foi. E essa é a história em que ele fala, que o centurião diz, olha, não precisa nem vir, porque eu tenho autoridade sobre os meus, e quando eu falo vai, ele vai, vem, ele vem. Você não precisa nem entrar aqui, eu não sou digno que você entre aqui. Então, diz aí que vai acontecer aqui. E Jesus falou, eu não vi tamanha fé em Israel. Na sequência, vem o filho da viúva de Naim. Naim não era o nome do pai, não, viu? Naim era o lugar onde eles moravam. Então, tinha uma cidade chamada Naim, e aconteceu um pouco depois, então no versículo 11 aqui, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus viu uma pessoa morta e a mãe viúva chorando pelo filho. Não há nada mais antinatural do que mães ou pais enterrarem filhos. Já é duro quando os filhos enterram os pais, mas é parte da vida, porque é o que vai acontecer. Agora, quando inverte, e Jesus mostrou o seu coração aí, ele foi orar, ele chorar por aquela pessoa. E o que ele fez? Chegando-se, tocou o esquife. Tem até uma piada que diz que Jesus tocava o instrumento, porque ele tocou o esquife. O pessoal não sabe o que é esquife, né? Pode parecer um tipo de violino. O caixão, aquele cerimonial, as pessoas andando, ele tocou ali. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Sabe o que Jesus fez? Ele fez um baita no milagre. Só que ele também quebrou a lei. Porque ele, como um sacerdote, não podia encostar no morto. Aquilo tornava ele impuro. A parábola do bom samaritano conta essa história. O levita e o fariseu passaram de largo, porque aquele samaritano era uma coisa que eles não podiam encostar. Muitas vezes a gente, na nossa religiosidade, na nossa higienização espiritual, se afasta das pessoas que nós devíamos estar tocando. Se entra uma pessoa mendiga no meio da igreja, você quer que ele vá para fora, porque ele está fora do lugar dele, está sujando o chão. Então a gente entende o evangelho de uma maneira muito diferente. De novo, Jesus transgrediu a regra aqui. E na sequência,
Os discípulos de João, versículo 18, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Foi aqui que eu preguei outra vez. Porque olha que coisa, esse homem é um homem com toda essa bagagem que eu contei. Mas quando ele ouviu os discípulos falarem essas coisas, e com certeza os discípulos não só contavam os fatos, mas como eles davam aquela carregada no tom, João ficou na dúvida. João ficou pensando, será que eu errei na coisa mais importante que eu tinha para fazer na minha vida? Será que toda a minha vida, que foi feita para anunciar o caminho daquele que havia de vir depois de mim, para dizer do Messias, o Messias que ia salvar Israel, o Messias que ia levantar-se contra a opressão romana, o Messias que ia restaurar a lei, tudo aquilo que os judeus fizeram de errado quando Deus destruiu o templo e Salomão, eles foram para o exílio, agora o Messias vai colocar tudo isso em ordem. E o judaísmo vai voltar a ter a relevância que tem. E ele era chamado para anunciar isso. E essa pessoa era o primo mais novo dele. Só que o cara está fazendo tudo errado. O cara não obedece lei nenhuma. Os discípulos estão contando histórias incríveis e eu estou aqui preso por causa disso. Vou morrer nesse negócio. Será que eu errei na coisa mais importante da minha vida? João ficou em dúvida. E mandou lá perguntar. E sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, olha, na mesma hora, curou muita de enfermidade, males e espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Jesus curou na hora ali. E respondeu então, Jesus disse, ide e anunciei a João, o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Jesus pegou a profecia de Isaías e falou, ó, o que estava escrito aqui, ó, está acontecendo aqui, só que não está acontecendo do jeito que você imaginava. E porque não é do jeito, não é do formato que você imagina, então não é de Deus. Então eu tenho que estar de terno e gravata aqui, porque senão você não acredita nessa palavra. Porque se eu pregar aqui informal, vão falar, ó, que pastor maluco. Mas eu estou aqui com os meus cabelos brancos que ainda existem, com o terno e a gravatinha, para dizer para você que está me ouvindo, não acredite na forma. Analise o conteúdo. Nós estamos diante de uma mudança enorme. O padrão de ser igreja, a maneira de fazer culto. E Deus está nesse processo. E nós, como igreja, temos uma oportunidade de entender o novo, de entender a nova geração, de entender como que você fala com criança, como que você fala com adolescente, como que você fala com jovem. O que é aquilo que não pode ser aberta a mão, e o que é aquilo que é simplesmente formato, não tem importância nenhuma. Jesus fez tudo isso, e aí então ele falou, sabe quem é João Batista? Olhou para as pessoas, o que estão procurando? Um homem, uma cana quebrada no vento? Pois eu digo que não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ele fez uma declaração imensa, ele falou, você pensa em Abraão, pensa em Moisés, pensa em José, pensa em Davi, escolhe aí qualquer um. Nenhum desses foi maior do que João Batista. João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não liderou nenhum exército. João Batista não foi um rei, não foi um sacerdote famoso. João Batista apenas acreditou que o primo mais novo era o Messias. Ele sabia o seu lugar, ele sabia quem ele era e quem não era, e quase isso ele perdeu. Então, qual que é a minha aplicação aqui para a gente poder orar? Quando você ora, você tem que saber o que você espera. Quando Deus fala, você tem que entender o que Ele diz. João não tinha medo da morte, ele tinha medo do erro. E a tradição nos faz ter medo de errar, quando a gente não cumpre a regra. Nós estamos diante de um tempo em que nós vamos mudar bastante as coisas.
eu escrevi assim: qual é a motivação da sua oração? É essa consciência do que você está pedindo, ou seja, eu sei o que eu vou pedir, você pede, ou é o discernimento do que Deus está falando? Porque orar é ouvir o que Deus está falando, não apenas falar o que eu estou falando. A oração é uma conversa, e por isso há uma profunda diferença entre oração e reza. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu dei um título chamado OEA, que é Organização dos Estados Americanos. Não, é ouvir, entender e agir. Porque tem gente que ora sem expectativa de ouvir. Ou seja, você fala, mas não espera que Deus fale nada. A isso dá o seu nome de reza. Você fala, mas não espera que Deus fale nada. Então quem está rezando não está esperando resposta. Quem está rezando está falando. E repetindo uma palavra vazia. A mesma palavra, mesmo que perfeita. Porque Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado o seu nome. Todo mundo sabe de cor essa reza. Todo jogador de futebol sabe antes de fazer o jogo. Todo político ora lá na hora do H. A Igreja Católica. Não vou nem falar das rezas católicas, para você não pensar que eu estou falando de evangélico e católico. É uma oração que Jesus falou, mas você transforma ela numa reza. Ou seja, você não está pensando naquelas palavras. Você está cumprindo um ritual. Falar e não ouvir. Então, ouvir é muito importante. Agora, tem aqueles que ouvem e não entendem. Criança espiritual. Então, você ora querendo que Deus responda. Aí você fala, mas Deus não respondeu nada. Aí você ora de novo, não acontece nada. Mas Deus não respondeu nada. Por quê? Porque Ele está respondendo e você não está ouvindo. É uma criança, é que nem Samuel, que estava lá ouvindo Deus falar e pensando que quem estava falando era Eli. Porque na cabeça dele não é possível que Deus está falando comigo. Que voz é essa? Se eu estou ouvindo uma voz, tem que ser alguém chamando, não pode ser Deus. Se aparecer um anjo, um anjo não aparece. Então, você ouve, mas não entende. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Então, quando nós estivermos orando, discirna a resposta. O que Deus está falando? O que Deus está falando? Como Ele está respondendo? E há várias maneiras, esse é um outro assunto. Agora, o pior de todo é aquele que entende e não faz. Ele ouve a resposta e fala, não, isso eu não vou fazer não. Deus falou com Jonas, vai lá e prega para Nínive. O que Jonas fez? Fugiu para o lado oposto. Porque ele queria tudo menos obedecer a voz de Deus. Ele pensou que Deus ia esquecer. E quando Deus pegou no pé dele lá, ele foi parar no meio da barriga do peixe, e foi para Nínive, pregou, e Deus não destruiu, ele falou, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tentei escapar aqui, o Senhor não me erra, né? Agora, o outro você perdoa, eu não. Jonas tinha uma imagem de Deus distorcida. Nós estamos em tempo de oração. E se a oração não se traduzir em uma mudança de atitude, não tem nada de diferente de uma reza. Eu queria orar com vocês agora.